Olá, muito bom dia, muito obrigado mais uma vez pela sua companhia. Está começando mais um programa Agronegócio e eu desejo a você um dia de muita paz e muita saúde. E no programa de hoje nós vamos falar do mercado do boi gordo, da produção de carne bovina. Nós vamos falar também sobre o tão almejado acordo entre Mercosul e União Europeia, que parece ter, vamos dizer assim, chegado bem perto do fim. Ainda faltam alguns acertos, mas as coisas estão andando. Você vai acompanhar o comentário da doutora Letícia Moura, que vai falar de crédito agrícola, um tema interessante principalmente quando a condição climática interfere na produção. Vamos comentar da produção de trigo na região do Cerrado e eu vou conversar com Vinícius Carvalho, ele é diretor comercial da Agronorte, e nós vamos falar sobre investimentos em fábricas de ração e um novo armazém lá no Tocantins. O programa Agronegócio já está no ar. Eu começo o programa de hoje falando do mercado do boi gordo. Os preços do boi recuaram quase 8% na parcial de dezembro até o último dia 5, de acordo com o indicador CPEA B3. No mês passado, o indicador do animal teve uma alta de 10,4%. Segundo Iberville Neto, que é analista da HN Agro, a queda está atrelada ao recuo dos preços futuros no mercado futuro do boi gordo, ou seja, lá na B3. Apesar de não haver grandes mudanças no mercado atacadista, com uma leve queda nos preços, os frigoríficos pressionaram os valores, o que fez as cotações caírem. Mesmo os preços futuros sendo derivados do mercado físico e não o inverso, quando os produtores viram aquela movimentação forte de queda no mercado futuro. Quem tinha gado e ia segurar mais um pouco e poderia vender depois, optou por negociar, o que trouxe tranquilidade para a indústria de maneira relativamente rápida. Fora essa questão, os frigoríficos devem reduzir os seus abates a partir da segunda quinzena de dezembro, o que pressiona os valores no curto prazo. Segundo o Iberville Neto, para 2025 o cenário não muda os fundamentos de preços, com a expectativa de uma menor oferta de animais com retenção de fêmeas. A tendência é de uma menor compra de gado na segunda quinzena de dezembro, apesar do consumo na ponta final ser bom nesse período de festas. Apesar também do bom consumo dessa venda, costuma ser lenta nesse período e isso pode amenizar o efeito de redução dos abates do ponto de vista de tranquilidade para a indústria. E com isso os frigoríficos eles podem até ter menores escalas, menores em janeiro, já que a venda de gado pode ser pequena no fim de 2024, ainda mais quando consideramos que o Natal e Ano Novo caem no meio da semana. As escalas mais enxutas em janeiro podem amenizar um consumo mais lento na passada das festas. E agora você vai ver que o tão almejado acordo entre Mercosul e União Europeia parece ter chegado bem perto do fim. Ainda faltam muitos acertos, mas está andando. O governo federal brasileiro, ele anunciou a conclusão definitiva das negociações do acordo de parceria entre o Mercosul e a União Europeia. A divulgação ela foi promovida por Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai, estados signatários do bloco, e a União Europeia, em nota conjunta. Está se criando uma das maiores áreas de livre comércio do mundo, reunindo mais de 700 milhões de pessoas. Nossas economias juntas representam um PIB de 22 trilhões de dólares. A conclusão marca o encerramento de um longo ciclo de negociações entre os blocos. Para o governo federal do Brasil, os nossos países investiram enorme capital político e diplomático por quase 3 décadas no seu início do seu discurso na 65ª reunião de cúpula do Mercosul,
que ocorre em Montevidéu. Em entrevista coletiva, o presidente da Comissão Europeia, a Ursula von der Leyen, ela disse que o acordo é uma vitória para a Europa. Hoje, 60 mil empresas exportam para o Mercosul. Dessas, 30 mil são pequenas e médias companhias que vão se beneficiar dos impostos reduzidos, de procedimentos mais simples e de acesso preferencial às matérias-primas. Isso vai criar grandes oportunidades de negócios e a assinatura do acordo deve ocorrer agora em breve. À luz do progresso alcançado desde 2023, o acordo de parceria entre o Mercosul e a União Europeia está agora pronto para a revisão legal e a tradução. Ambos blocos estão determinados para reduzir tais atividades nos próximos meses, com vistas à futura assinatura do acordo. Pelo menos é o que aponta a nota que foi divulgada pelos blocos. E agora você vai ficar com o comentário da doutora Letícia Moura, que vai falar de crédito agrícola, um tema muito interessante, principalmente quando a condição climática interfere na produção. Confira. O crédito rural ocupa uma posição fundamental no agronegócio brasileiro, gerando a renda necessária para que os produtores rurais possam exercer as suas atividades. No entanto, a gente sabe que a produção agrícola é extremamente dependente de fatores externos. Então, problemas como secas e até mesmo a redução no preço das commodities pode fazer com que o produtor rural entre em crise. Nesse cenário, é muito importante que o produtor tenha pleno conhecimento de todas as medidas necessárias que estão ao seu alcance para a sua reestruturação. Nesse caso, uma alternativa acessível é a prorrogação de dívidas. Essa medida permite que o produtor rural adie o pagamento das parcelas sem alterar as condições do contrato. Essa certamente é uma opção viável para que o produtor se reestruture e ganhe um fôlego para continuar as suas atividades. Na esfera judicial, temos visto diversas decisões do Poder Judiciário assegurando ao produtor rural a suspensão do pagamento das suas dívidas nos casos de secas, pragas e até mesmo a alteração, queda no preço das commodities. Em casos mais graves, em que a situação financeira do produtor rural se torna insustentável, a recuperação judicial pode ser uma boa saída. Nesse caso, há a suspensão pelo prazo de 180 dias das execuções. E também o produtor precisa apresentar um plano de pagamento, que pode conter prazos mais longos e também deságios nas suas dívidas. Seja qual for a medida, é importante que o produtor rural busque orientação jurídica especializada para auxiliar nesse momento de crise. E agora você vai ver como está o cultivo do trigo aqui na região do Cerrado. Diferentes cenários demonstram o avanço do trigo tropical no Cerrado brasileiro, consolidando a sua importância na rotação de culturas e como solução para desafios agroeconômicos e também econômicos. Com uma área cultivada estimada em 450 mil hectares na safra agora 2024, a triticultura tropical ela registrou crescimento expressivo, alcançando aumento de 119% na área e 95% de aumento na produção nos últimos 7 anos, segundo dados da Conab. Esse avanço ele é impulsionado pelo desenvolvimento de cultivares adaptadas e pela assistência técnica especializada, especialmente em estados como Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Goiás e Distrito Federal. O trigo tem se destacado por sua capacidade de interromper ciclos de pragas e doenças que afetam culturas como feijão e soja, além de contribuir para a recuperação e manutenção do solo. Iniciativas como a da cooperativa Copa, lá do Distrito Federal,
que promove o trigo como parte essencial na rotação de culturas e refletem essa transformação. Além dos ganhos agroeconômicos, o cereal possibilitou a construção de um moinho e a ampliação do faturamento da cooperativa, evidenciando seu impacto econômico. No cultivo irrigado, o trigo tem desempenhado um papel estratégico em propriedades aqui no estado de Goiás, apesar dos desafios relacionados à brusone e à gestão hídrica. Ajustes no manejo têm garantido produtividades altas, com 138 sacas por hectare no trigo irrigado agora no ano passado. Além disso, a rotação com culturas como cenoura e alho demonstra como o trigo se integra a sistemas produtivos diversificados, trazendo benefícios mútuos às lavouras. Entretanto, a seca permanece como um dos principais desafios no cerrado, afetando especialmente o trigo de sequeiro. Apesar disso, o trigo continua sendo uma aposta essencial na rotação de culturas, contribuindo para a sustentabilidade e resiliência da agricultura no Brasil Central. E depois do intervalo eu vou conversar com Vinícius Carvalho, diretor comercial da Agronorte, e nós vamos falar sobre investimentos e também uma fábrica de ração e um novo armazém lá no Tocantins. Nós voltamos já, é um minutinho só. Nós estamos de volta e agora vamos comentar de mais um recorde quebrado com a produção de carne de frango. O Brasil alcançou um novo recorde no abate de frangos, totalizando 1,624 bilhão de aves no terceiro trimestre deste ano. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, que esse dado foi divulgado agora no último dia 5 de dezembro, esse volume superou em 2,8% o registrado no mesmo período do ano passado e um aumento de 0,8% no total do trimestre anterior. Entre as 25 unidades federativas do Brasil pesquisadas, 21 apresentaram um aumento no abate. Os destaques incluem São Paulo, que teve um crescimento de 12,6 milhões de aves, Minas Gerais cresceu 11 milhões de aves, Goiás cresceu quase 8 milhões de aves, Santa Catarina teve um crescimento de 7,2 milhões de aves e o Mato Grosso 7,4 milhões de aves. Por outro lado, o Rio Grande do Sul registrou a maior redução, com uma queda de 11,3 milhões de aves e que foi seguido pelo Paraná com um recuo de 836 mil aves. Apesar da redução, o Paraná manteve a sua posição como líder nacional no abate de frangos, representando 33,7% do total, seguido por Santa Catarina com 14% e São Paulo 11%. No mesmo trimestre, o abate de suínos no Brasil cresceu 2%, em comparação ao terceiro trimestre do ano passado, totalizando quase 15 milhões de cabeças. Frente ao segundo trimestre deste ano, o aumento foi de 2,6%. Os principais crescimentos foram registrados no Rio Grande do Sul, 197.900 cabeças a mais, Minas Gerais, 79 mil cabeças a mais, Mato Grosso do Sul, 36.600 e o Paraná, 27.800 cabeças de suínos a mais. E agora eu vou conversar com Vinícius Carvalho. O Vinícius, ele é diretor da empresa Agronorte. E nós vamos falar sobre investimentos em uma fábrica de ração e também um novo armazém lá no Tocantins. Vinícius Carvalho, muito bom dia, muito obrigado pela sua presença, é um prazer tê-lo aqui. E eu gosto muito de falar, quando o assunto é investimento, é crescimento, isso vem mostrar que o agro, mesmo numa situação econômica que o país está vivendo, uma situação que não é muito fácil, ainda tem empresas como a Agronorte acreditando no país e crescendo.
Bom dia, tudo bem? Bom dia, Antônio. Muito obrigado pela oportunidade de poder falar e estar aqui com vocês hoje. É uma honra para nós. Vinícius, dá sim uma visão geral para nós do que é a Agronorte, aonde ela está localizada, aonde ela atua. A Agronorte é uma empresa do segmento do agro. A gente está sediado em Tocantinópolis, no norte do Tocantins. A gente está em 8 segmentos do agro. A gente está na revenda agropecuária, a gente está no transporte de grãos, na armazenagem, no trade de grãos, na nutrição animal, em diversos segmentos. Também estamos na piscicultura e na pecuária, e também temos uma pequena participação de postos de combustíveis. Bom, então a gente pode dizer que a Agronorte é uma grande empresa que está aí no Tocantins, representa, assim, economicamente para o Estado, para o município, um faturamento muito bom. E um outro ponto muito importante é o lado social, que é a geração de empregos. Isso daí é um ponto fundamental que eu considero muito as empresas, por exemplo, como a de vocês, a Agronorte, fazendo esse belo trabalho e apostando no crescimento, não só do país, mas também da região onde vocês estão, que é o estado do Tocantins, que vem aí, paulatinamente, ano a ano, sempre subindo um degrauzinho, né? Exatamente. O Tocantins vem crescendo rápido, ganhando relevância no agro. Se você for observar o histórico, é uma região nova, pode-se dizer que é uma das últimas fronteiras, e a gente vem aqui desenvolvendo pessoas, trazendo, trabalhando. Hoje nós estamos aqui com mais de 800 colaboradores em diversos segmentos, e praticamente todos eles são nativos da região. Então a gente vem com todo um pacote para fazer a formação, para trazer essas pessoas, para ajudar no crescimento dessa região, que ainda é um espaço que tem muito espaço a ser explorado. Você, quando eu perguntei para você na área da ração, fábrica de ração, essa fábrica de ração ela é voltada para bovinos, piscicultura, suínos, aves. Essa área de vocês de ração, ela é voltada para qual segmento? O nosso principal segmento é piscicultura, nosso principal produto, mas também atuamos com pecuária de corte, suínos, aves, equinos e também pet food, gato e cachorro. Uhum. Então a gente está em praticamente todos os segmentos pecuários de produção hoje do mercado. Esse segmento da piscicultura no Tocantins, eu gostaria só de fazer uma pergunta para você, porque recentemente eu fui visitar uma fazenda de confinamento de bois, e eu vi lá que ele tinha uma área muito grande de piscicultura. Aí eu falei, caramba, é uma atividade rentável. Ah, não, Antônio, nós resolvemos entrar, mas depois é muito difícil, mão de obra, tal, nós resolvemos parar. Mas eu acredito na piscicultura porque o Brasil vem despontando nessa área, né? Vem tendo um crescimento muito bom, né? Significativo. Nos últimos 5 anos, a piscicultura tem tido um crescimento consistente entre 4% e 5%, que é um crescimento bem considerável, tendo como atividade pecuária o porte que já tem, né? Uhum. Os principais players estão no sul e sudeste do Brasil, mas o nordeste tem uma força bem expressiva, e nos peixes nativos, que é o que a gente tem maior força aqui na região amazônica, a gente tem aí Rondônia com trabalho. Eu costumo dizer o seguinte, piscicultura é uma atividade que é para profissional. Ela não é um cultivo simples, não é algo que deve ser levado no lazer, eu vou fazer um teste com piscicultura. Não, você tem que entrar na atividade como sendo todo qualquer. O pacote é bem consolidado, todo o material para trabalhar é disponível. Eu digo com clareza que eu não sei se é mais que o ovo, mas dentro das atividades ou técnicas, eu creio que a piscicultura seja com a maior margem. Claro que ela engloba um certo risco, e também é uma cadeia que ainda está muito para amadurecer. Existe muito player, muito atravessador, e normalmente a gente vê no piscicultor que está começando o problema da escala. Enquanto ele não encontra o passo da escala que ele precisa para trabalhar, ele tem bastante dificuldade na comercialização, mas a partir do momento que ele se estabelece com regularidade, com volume, essas dificuldades se dissipam. Eu tenho observado também, eu converso às vezes com muita gente lá da Peixe BR, e eles têm dito o seguinte, Antônio, a piscicultura brasileira, a hora que ela emplacar,
Nenhum país no mundo vai conseguir segurar a gente, porque nós temos basicamente tudo que se precisa para ter uma piscicultura profissional. E você deixou isso muito bem claro. O profissionalismo da atividade, ou seja, qualquer atividade você tem que encará-la com muito profissionalismo. Não é fazer uma coisa meia boca como se fazia aí há 15, 20 anos para trás, mesmo você tendo prejuízo, não tocando de qualquer jeito, a coisa dava lucro. Só que as coisas agora mudaram, e mudaram muito. Então nós temos aqui luz, nós temos água, nós temos condição climática, enfim, nós temos um conjunto que está a nosso favor. É uma questão agora de política de governo, é uma questão da gente acreditar na coisa, é uma questão de profissionalismo para crescer mais, né? Exatamente. O peixe ele tem um agravante, porque assim como quem tem integração de avicultura, é um animal que 100% da alimentação dele você vai adquirir e dar na boca, praticamente, ele só come ração. Então você tem um animal que ele começa a vida com 1 grama e é abatido com 1,2 kg, 1,3 kg, que é o caso da tilápia. E aí é uma diferença muito grande. Então o piscicultor que entra sem conhecer o capital de giro, sem entender o ciclo, ele assusta na hora que ele entra na fase de engorda. Então a atividade é muito boa, é muito rentável, o mercado cresce e cresce muito, as cadeias vêm se estruturando. Eu costumo dizer para os investidores que o peixe hoje é o frango há 25 anos atrás. Então, se você vê os números que você acabou de mostrar, a avicultura deu um salto, é hoje um dos principais produtos nossos de exportação, e o peixe tem total chance e potencialidade para fazer isso aí. Em estados como o nosso, que tem muita água, tem condições e tem uma condição logística, o estado do Tocantins e Goiás tem condição logística assim, excelente para poder operar esse tipo de cultivo. Inclusive agora, essa semana, o Brasil exportou um lote de filé de tilápia para os Estados Unidos, porque basicamente o governo entendeu, o Ministério da Agricultura entendeu, que tinha que mudar o processo burocrático, que demandava aí alguns dias para se obter uma certificação para mandar esse alimento para lá. Agora, com questão de 10 a 15 minutos, foi alterada toda a normativa e nós temos, então, a favor do setor, essa normativa para agilizar a exportação. Então, isso já é um passo muito grande. E você falou muito bem, o peixe hoje é o frango de 25 anos atrás, e é uma realidade. Então, o que a gente pode observar é que tem espaço no Brasil e muito espaço para a gente fazer crescer esse supermercado brasileiro e abastecer o nosso planeta, né? Exatamente. Se você parar para pensar, o consumo per capita brasileiro ainda é muito baixo de peixe, tendo que em outros países ele é a principal proteína. Sim. E é uma proteína que, se você pensa do ponto de vista ambiental, que é uma batalha que o agro tem que tomar para si e vender isso da melhor forma possível, você consegue ter peixe convertendo para cada 1,2 kg de ração, fazendo 1 kg de carne. É verdade. Então, a eficiência desses animais é muito alta. É verdade. Então, quando você pensa em sustentabilidade, a piscicultura é uma opção espetacular. Entendo. Bom, Vinícius, e só para a gente finalizar, a Agronorte também, pelo pouco que a gente conversou aí, eu não imaginava que fosse tão grande como é. Eu fico até muito feliz, muito honrado em ter entrevistado você, que faz parte de um complexo agropecuário, que é a Agronorte, e eu fico muito feliz em saber que vocês estão aí despontando, crescendo e crescendo a passos largos, e tomara que isso não pare. Tanto é que vocês estão aí construindo mais um novo armazém para poder, vamos dizer assim, abastecê-lo de grãos para poder gerar comida tanto para bovino, quanto para equino, para suíno, aves e principalmente peixe. Parabéns aí pelo trabalho de vocês aí na Agronorte. Eu até gostaria de um dia poder conhecer a Agronorte e aí ao vivo para a gente sentir a potência que é essa empresa no Tocantins. Parabéns. Seja muito bem-vindo. Seria uma honra para nós receber vocês aqui. Tá ok. Vinícius, muito obrigado mais uma vez. E eu gostaria de tê-lo no nosso programa mais vezes, porque eu sei que vocês têm muita coisa que podem passar
para os nossos os telespectadores e também ouvintes aqui no estado de Goiás, ok? Muito obrigado. Obrigado, fico muito feliz de saber e eu estou à disposição. Obrigado, um abraço, Vinícius. E o programa de hoje chegou ao fim. Eu termino o nosso programa com a seguinte frase: precisamos de mais tempo ou precisamos ser mais disciplinados com o tempo que temos? Muito obrigado pela sua companhia, que Deus nos abençoe e até o próximo programa.